Olá, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e hoje vamos para o nosso segundo estudo bíblico da série Jesus, Restaurador da Vida. O tema de hoje fala sobre Jesus e o amor divino e temos aqui 7 perguntas falando a respeito desse tema. Mas antes vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor venha abrir nosso entendimento para compreendermos as maravilhas do Teu livro sagrado. Santo Pai, nos aproxima do Teu amor, aquece o nosso coração e salva-nos com a Tua graça. Nós oramos pedindo que Teu Santo Espírito age em nosso meio e em nós, e também através de nós. Seja Cristo nosso Mestre, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema Jesus e o amor divino, a primeira pergunta diz o seguinte: qual é a essência do caráter de Deus? Será que a essência do caráter de Deus é tirania, amor ou indiferença? Vamos deixar que a Bíblia responda. A primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, nos diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não tem amor, Ele é amor. Então a essência do caráter de Deus é o seu amor. Se nós pecarmos ou não, se nós fizermos a sua vontade ou não, o seu amor não se altera, mas continua o mesmo, porque Ele é amor. A segunda pergunta diz o seguinte: qual é a maior prova do amor de Deus a todo mundo? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ainda que Deus queira nos salvar, ainda que Ele queira nos dar a vida eterna, tudo isso só foi possível porque Ele enviou o seu único e precioso Filho para morrer em nosso lugar. O livro de Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. A questão 3 diz o seguinte para nós: no que Deus tem prazer? Então o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, nos traz a resposta. Então nós percebemos que Deus tem prazer em algo. E em que seria isso? Miqueias, capítulo 7, verso 18, nos diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, Deus é um Deus de misericórdia. Até mesmo o Salmo 23, no finalzinho do versículo, ali diz, no finalzinho do capítulo diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão em todos os dias da nossa vida. Então Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de reconciliação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi até eles. Quando Caim pecou, matando o seu irmão, Deus foi até ele. Então Deus sempre vai atrás do pecador para redimi-lo. Nós, por conta do nosso senso de pecado, tendemos a nos afastar cada vez mais de Deus. Porque o pecado causa a separação entre nós e Deus. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância através dos seus méritos. E aí vem então a questão número 4. Quais são as 3 pessoas da divindade unidas em amor? O Evangelho de Mateus 28, verso 19 nos responde, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as 3 pessoas da divindade unidas em amor, não há hierarquia entre elas, nenhuma dessas 3 foi criada, porque um Deus não pode ser criado. Então Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. As 3 pessoas divinas, através das quais somos batizados, pelas quais fomos criados e que em breve retornará para nos buscar, Deus. A questão número 5 diz: ao que a Bíblia compara a compaixão de Deus? E o livro de Salmos, Salmos de Davi e de outros autores também, Salmo capítulo 103, verso 13 e 14, nos diz a resposta: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus se compara ao amor de um pai. Não um pai que apenas põe no mundo, mas um pai que cria, que zela, que ama, que cuida do seu filho, dando a seus filhos muito mais do que aquilo que os filhos imaginam ou podem sequer pedir, mas surpreendendo, dando o melhor para cada um de nós. Então a Bíblia compara a compaixão de Deus ao amor de um pai de amor, um pai amoroso. A 6ª questão diz: que imagem Jesus apresentou do Pai Celestial? Vamos novamente para a Bíblia. A Bíblia nos responde no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9 a 11, que diz assim o seguinte:
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus está pronto e disposto para nos dar bênçãos infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar ou sequer conseguir pedir. Mas precisamos pedir a esse Pai amoroso, esse Pai Celestial, as bênçãos e as dádivas que Ele tanto almeja nos abençoar com elas, até porque, afinal de contas, Ele deu a maior dádiva, que foi o seu único filho. Que pai daria seu único e precioso filho para morrer em lugar do pecador, que quebrou a lei, quebrou a sua aliança? E a última pergunta: o que pode nos separar do amor de Deus? O livro de Romanos, enfim, capítulo 8, verso 38 e 39, nos responde, dizendo o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele sempre vem ao nosso encontro para nos resgatar. Eu costumo pensar que, para que uma pessoa se perca, somente se ela rejeitar definitivamente o plano da salvação em sua vida, porque Deus está disposto a salvar a todos, aqueles que creem nele. E o nosso compromisso de fé de hoje diz: enxergar a Deus do jeito certo gera amor espontâneo, afeto, bondade, perdão e adoração, de acordo com a carta de Tiago, capítulo 4, versos 8 e 9. Ao conhecer mais o amor de Deus, sinto o desejo de viver e andar com Ele todos os dias? Quero ser verdadeiro em minhas ações e intenções para com Ele e com as outras pessoas? Que esse seja o seu desejo e a sua oração, pois é a minha também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.